programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 7 de junho de 2025, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe: por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar que é a chance que todo mundo tem de empreender, e que para quem já é empreendedor é um passo a mais na carreira. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, porque respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E antes de dar início, eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Estamos aqui no nosso programa do dia 7, que é contando, tem como objetivo contar a história do mestre Ryu Hokawa, com base no estudo deste livro aqui, ó, Twice Born, renascido aqui o mestre Hokawa em um dos seus tradicionais, em uma das suas tradicionais palestras, muitas delas feitas no Tokyo Dome, no mundo inteiro, ao redor do mundo todo, e inclusive no Brasil. Ele esteve há 15 anos aqui, deu uma sequência de palestras em vários templos do Shoshinkan, e, se não me engano, no Credit Card Hall, foi a última que fechou, a derradeira. Dito isto, vamos dar início ao programa de hoje, ok? Hoje, nos templos da Rap Science de todo o mundo se comemora o dia da grande vitória. Por que o dia 7, me pergunta Miriam Big Pig? Porque o mestre Ryu Hokawa nasceu no dia 7 do mês de julho de 1956, na província de Tokushima, no Japão. O qual eu vou apresentar a cada dia 7 através de um estudo do livro Twice Born, Renascido. No livro Twice Born, o mestre Ryu Hokawa, seu autor, faz o seguinte relato. Ao relembrar meu passado, percebo claramente que estava avançando na vida a passos de tartaruga. Nasci na área rural da ilha de Shikoku e fui criado como uma criança normal. Só fazendo um adendo, Shikoku faz parte da província de Tokushima. Concluí o ensino fundamental médio em escolas locais comuns e aos poucos fui desenvolvendo a minha autoconsciência. Por volta dos 8 anos de idade, meu pai me levou a uma cidade vizinha para comprar uma grande escrivaninha para estudos. Nota, essa escrivaninha era-lhe um símbolo da evolução. Quando eu era moleque, eu queria uma caneta, posto que escrever com lápis me era coisa de criança, que escrevia errado e tinha que apagar para reparar o texto. Aí, do tempo a gente passa a escrever com caneta. Aí o que você faz? Ela molha a borracha na língua para arrancar para tirar a tinta para escrever de novo. Isso quando não arrancava o papel junto. Então, mas é um dos símbolos da evolução do menino.
Toda criança, a gente começa com isso. Você começa, são os brinquedos, a bicicleta, a bola, o videogame, um dos casos mais recentes. Depois ela vai chegando na fase de adolescente, aí entram as revistas pornográficas, mas isso é uma outra questão, só para citar, porque é uma ampliação da coisa. Vamos avançar um pouco para eu dar uma demonstração um pouco mais específica disso. Anos depois, quando o mestre Okawa tinha 10 anos e estava nos últimos anos do ensino fundamental 1, sua família tinha adquirido uma segunda casa que ficava a 200 metros de onde morava, uma casa antiga de madeira que houvera sido uma fábrica, para onde ele ia toda noite, após o jantar, para estudar. Naquela outra casa, disse ele, eu sentia como se tivessem me dado um castelo. Inicialmente, a escrivaninha, depois a casa, o que fez com que sua perspectiva em relação da vida fosse se ampliando. Então, são esses símbolos de evolução que faz o campo de visão da criança se abrir. Como eu disse há pouco, a escrivaninha, depois a casa, e isso é um processo. Até que a criança, por fim, a criança vira um adulto que adquirir sua casa, ter sua família e sair por mundo, conhecer o mundo. Ou seja, viver aquilo que se chama da lenda pessoal, viver a sua lenda pessoal. Mas isso é todo um processo, por isso que os pais têm que valorizar muito símbolos na infância da criança, que são essas referências que vão mostrando a evolução dela. Eu acho engraçado muito naqueles filmes norte-americanos, não sei se vocês verem, que eles fazem... atrás da porta, que a porta fica fechada para ninguém ver, a mãe normalmente pega uma caneta e vai riscando fazer um traço na cabeça da criança, na altura da cabeça da criança, para mostrar para ela que ela está crescendo. Vocês já viram? Então, são símbolos, são esses símbolos que fazem a criança perceber que está crescendo. Olha que coisa legal, meu. Mas vamos voltar para o estudo, que tem mais coisa para a gente ver. Naquela época, eu não segui um método de estudo muito eficiente. Por exemplo, quando estudava geografia e história, copiava no caderno todo o conteúdo dos livros didáticos, em vez de ler apenas os pontos mais importantes, o que o colocava na contramão do seu irmão, que era 4 anos mais velho. Ora que este irmão se antecipava às aulas, lendo os livros didáticos com antecedência. Ou seja, ele chegava à escola à frente de todo mundo. Isso aqui é outro ponto importante. Isso aqui esse chama estratégia. Os pais deveriam ter muito isso com os filhos. Pega o moleque, já faz ele ler o livro. Por quê? Porque quando ele for para a escola, aquilo já está na mente dele, só... Porque você vê, o mestre Okawa falou que ele usava um método pouco eficiente. Ele ficava transcrevendo o livro inteiro. Ou seja, era uma forma de ele assimilar, só que muita coisa que está nesses livros é encheção de linguiça. Encheção de linguiça é sem necessidade. Sem necessidade. Eu nunca esqueço, tinha um amigo meu, ele falou uma vez de uma revista de economia. Ele estudou economia. E ele comprava sempre essa revista para se informar. A revista era uma revista cara, eu não lembro o nome. E aí uma amiga que estudava com ele falou, pô, tô lendo esse monte de livro e você compra essa revista e sabe mais do que eu. Ele falou, qual é o livro? Esse livro é só injeção de linguiça. Ele custa mais caro que essa revista? Não custa. Só que essa revista que é cara, ela vai direto ao assunto, ao que interessa. Não precisa de injeção de linguiça, você precisa saber o básico. É que nem, por exemplo, fazer o resumo de um livro. Na escola, faça um resumo do livro. O moleque fala, como é que eu faço? Pegar um livro inteiro e resumir. Não, você só precisa ter uma noção de pesos e medidas em relação à história. Eu vou chegar nisso agora, depois eu volto para o resumo do livro, só para explicar o que é uma estratégia educacional eficiente. Vamos lá. Vamos para o exemplo de quem venceu na vida. Certa vez, o presidente Jair Bolsonaro disse que ele e seus irmãos foram alfabetizados em casa. Logo, chegaram à escola sabendo ler e escrever. A escola, no fim, lhes foi só um formalismo. E isso
resulta na capacidade de raciocinar. Essa preparação que os pais deveriam dar, é que muitas vezes os pais não têm essa preparação para passar para os filhos, mas seria o ideal. Para a escola ser só um ato de formalismo. Eu tive um amigo meu, vou dar um exemplo dentro disso, que o pai dele pegou os dois filhos e ensinou. Os mais viraram adolescentes, o pé não conseguia chegar no pedal do carro, ensinou os dois a dirigir. E o que aconteceu? Esse meu amigo meu foi tirar a carteira de motorista, e na época de tirar a carteira, o cara botava um potinho do lado, não sei se tem até hoje, o sujeito pôr uma propina lá. Só corrupção, esse país é só corrupção. O que ele olhou para aquilo lá e falou, porra nenhuma aí, meu. Eu tô pagando essa autoescola aqui, ainda vou pagar propina aqui para fazer uma coisa que meu pai me ensinou. Aí o cara mandou estacionar o carro, ele foi de costa, numa subida, entre fazer a baliza, ele foi... O cara ficou com medo. Por quê? É saber antes de chegar lá. Isso ajuda. E a pessoa está preparada. Isso é um formalismo. O professor Olavo de Carvalho também. Ele contava dos filhos dele, que os filhos dele tinham que ir para a escola, eles não queriam isso. Pai, você ensina tudo para a gente em casa, por que a gente tem que ir para a escola? Aí ele fala, não, vai para a escola, senão seu velho pai vai ser preso, que a lei obriga. Mas os filhos dele já chegavam lá sabendo tudo. Você passava por cima dos professores e de tudo mais. Isso é uma estratégia. Você vê, os pais do nosso presidente Jair Bolsonaro ensinaram os filhos todos a ler e escrever em casa, chegaram na escola, era só formalismo. Por isso, talvez, eles tiveram uma vida assim mais... eu não digo mais fácil, que a vida nunca é fácil, mas digo mais eficiente. Por já ter uma visão de antecipação das coisas. De não precisar perder tempo com o óbvio, ou com coisas insignificantes, como o mestre Ocao acabava fazendo ao transcrever o livro inteiro. Só que só precisa, como ele falou depois, só precisava ler os pontos mais importantes, que o resto é só encheção de linguiça. Vamos para um outro detalhe aqui que eu quero pegar. Eu falei que isso resulta na capacidade de raciocinar. Atenção agora. Na live semanal de 19 de maio de 2022, o presidente Bolsonaro disse o seguinte: atenção, garotada, você tem que estudar. Não adianta alguns falarem para você que tem que ir à escola, sala de aula. Não é o suficiente. Você está perdendo o seu tempo. Se você só for à sala de aula, você está perdendo o seu tempo. Você tem que ir, prestar atenção, respeitar os professores, respeitar os pais em casa, acima de tudo, e estudar. Eu vou dar uma dica aqui. Eu vou confessar uma coisa que abriu a minha cabeça lá nos anos 70. Na biblioteca Nossa Senhora da Guia, em Eldorado Paulista, não sei se tem aquela biblioteca ainda lá, eu encontrei um pequeno livro lá chamado PERT. Nota, PERT é a sigla que em português significa Técnica de Avaliação e Revisão de Programas. De volta à explicação do presidente, tudo se considera como vetores, com linhas, uma aqui, outra aqui. Por exemplo, há a linha do tempo em que você vai fazer um porco, um leitão assado. Na outra linha do tempo, você vai fazer o arroz. Aqui do lado, numa linha um pouco menor, você vai fazer a salada. O que você começa a fazer primeiro? Vamos lá. Você começa a fazer o porco, que leva 4 horas. Daí, você faz o arroz, que leva 30 minutos. Daí, você faz a salada, que leva 10 minutos. Se você começar com a salada e depois for para o porco, a sua tarefa vai ser de 4 horas e 10 minutos. É simples, isso aqui é logística. Logística. Faz uma linha. Aqui começa o porco, 4 horas, o arroz, 30 minutos, a salada 10 minutos. Você põe no forno aquele que leva mais tempo e o resto, à medida do possível, você vai fazendo os outros dentro da linha de cocção deles, para que tudo esteja pronto assim que o porco sair do forno. Ou seja, logística. Depois ele vai, durante o texto, ele vai complicando a coisa até chegar no jogo de xadrez. Até chegar no jogo de xadrez. O jogo de xadrez já... O cara fala, eu vou matar o jogo em 30 e tantas jogadas. Ou seja, ele já tem na mente dele
esse método de PERT, que são as linhas que você vai, as linhas do tempo, onde você vai calibrar tudo para tudo estar pronto na hora em que você deseja. E aí, por exemplo, eu volto para a questão do resumo do livro. A questão do resumo do livro, você pega o livro inteiro, você pega a história central, o mote da história, e as histórias secundárias, que elas vão sustentar a história central. Aqui você pega, por exemplo, no filme, o Oscar tem até o prêmio de melhor ator coadjuvante. O protagonista da história, o personagem principal, ele é o que vai realizar o mote da história, está na mão dele, e você tem o coadjuvante. O coadjuvante é o que vai cobrir as lacunas para sustentar a história principal. É assim que você faz. Você faz um resumo de uma obra. Você precisa ter essa noção. Isso daí é logística, são pesos e medidas. É isso que se chama ciência. Quando o pessoal fala ciência por aí, que ninguém sabe, ultimamente ninguém sabe, fala ciência torto de ciência é estipular pesos e medidas. O presidente falou, você pega carne de porco, 4 horas. Isso é a primeira que você começa a fazer. Primeira. Na sequência, o que você faz? Dentro do tempo, as que vão ficar prontas assim que sair do forno. É um negócio tão simples. E você vê. E aí o mestre Okawa estava falando aqui. Mesma coisa, se ele tivesse essa noção do método PERT, ele ia fazer o que o irmão dele fez. Lia o livro antes e quando chegasse na escola, ele já saberia o mote de cada ensinamento. Isso só iria ao encontro do que o professor ensinasse. Ou seja, o período dele na escola seria muito melhor aproveitado do que o foi. Por isso que ele falou, estou avançando, deixa eu voltar para o começo, que essa frase é legal aqui, ó. Percebo claramente que estava avançando na minha vida a passos de tartaruga. Ou seja, ele poderia estar fazendo as coisas muito mais rápido, avançando a passos de gigante, se ele tivesse esse método de PERT, que parece que foi ensinado ao irmão dele. Eu não sei como é que foi a educação deles, eu não sei como é que foi. Eles pediram também para o irmão dele ensiná-lo, o irmão não ensinou, então tem isso também. O pai às vezes ensina para um filho e pede para o outro passar para o outro. Passa para o outro filho a sacanear o outro, ó, é que eu vou passar o quê? Então, a questão é essa de contar a história do mestre Okawa, de entender essa infância dele, como é que foi o processo dele. Por um lado, ele estava ampliando a visão dele, com a escrivaninha, a casa, e por outro, esse ampliar da visão, ele já estava vendo falhas, que ele percebe hoje mais claramente. Ele fala, percebo claramente, percebe agora. Antes, ele achava difícil, agora ele vê por que ele achava difícil. Se ele tivesse o método de PERT, ele teria feito essa fase inicial da vida dele de estudos com o pé nas costas, como o irmão dele fez. E eu tive uma experiência dessa, uma vez que eu fiquei doente, e no final da doença eu estava ficando um pouquinho melhor, meu pai pegou o livro e falou, lê esse livro de escola, faz alguma coisa. E eu comecei a ler os livros, e eu não lembro que se essa era a segunda série, eu sei que eu cheguei na escola, eu sabia mais que todo mundo, mais que que a professora. A professora até ficou um pouco incomodada, que eu não segui essa coisa, você não tem visão à época, essa que é a questão. Embora eu tivesse percebido, não ligava muito para isso. Hoje, eu teria lido todos os livros antes, até a gramática. Você ia ler a gramática, já está à frente de todo mundo. É assim que a gente vence na vida, gente, com estratégia. Isso que o mestre Okawa está passando aí nessa obra, nessa biografia dele, que ele começa a observar como as estratégias vão mexendo aqui, gerando sucesso aqui, como a falta de uma estratégia eficiente gera prejuízo ali, e isso que a gente precisa entender. Temos o último programa que eu falei, dessa visão dele de querer progredir na vida, e aqui estamos tratando do caminho dele em busca do progresso. Ok? Dito isto, eu encerro o programa de hoje. Ok? Tomar uma aguinha aqui.
Agora vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, no qual estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Vamos lá. Por via indireta, os meus livros, a começar da Máquina da Verdade aqui. A Máquina da Verdade, desse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada que isso aqui é de primeira. E como se trata de uma história de crianças que estão entrando na adolescência, ele tem muita questão da estratégia aqui, da molecada querer vencer na vida, e só que não sabendo como. E tendo a orientação de um pai de um deles aqui, que atrás eu falo do pai dele aqui. Mas aí você compra e lê aqui atrás, depois vai ler para falar, legal, velho, legal. Aí tem o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, esse para os adultos, presente bom para o Dia dos Namorados, que está chegando aí, aproveite. Aí na descrição tem o link do também, todos estão discriminados com link. O link do meu curso Fundamentos do Exorcismo, para você que quer tocar o Satanás para fora de casa. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já mandar sua força para cá, e o PayPal para os nossos seguidores, os acólitos aí do estrangeiro. Oh, pessoal de Moscou, pô, força aí, nós estamos em primeiro lugar em Moscou, hein, gente? Olha só que coisa. Aí na sequência tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador. Você que é conservador, que defende os ideais da direita, Deus, pátria, família e propriedade, gosta do presidente Bolsonaro, aí, comprar sua beca para as manifestações, que teremos muitas ainda. Aí temos o link Com Letras de Mateus, um álbum de rock que eu fiz em parceria com o meu amigo Renato Pop. E aí vamos para o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. Pedir o contato do Naldo. Aí tem o link do grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Dito isto, o endereço do Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, gente, para você conhecer lá. Mesmo você que não quer empreender, pô, vai lá conhecer que o bar é bom. Próximo evento, quem é Hirokawa? Atitudes essenciais no dia a dia. Na segunda, dia 7 de julho de 2025, às 7h07 da manhã. Na segunda, dia 7 de julho de 2025, às 7h07 da manhã. Quem é Hirokawa? Atitudes essenciais no dia a dia. Dito isso, gente, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!